Olá pessoal, aqui é o Eustáquio Pereira do Inglês Simples Assim e nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema muito legal que é o uso da PNL, da Programação Neurolinguística aplicada à aprendizagem acelerada de idiomas, especificamente do idioma da língua inglesa, que eu sou professor já há mais de 37 anos. Então é possível utilizar a programação neurolinguística para acelerar o aprendizado, para facilitar e acelerar o aprendizado de um idioma estrangeiro? Olha, na minha experiência de mais de 37 anos ensinando inglês, eu posso te afirmar com toda a convicção do mundo que aprender um idioma estrangeiro, ele é 100% uma programação neurolinguística, porque o que é PNL? É você programar a linguagem neurologicamente, através dos circuitos neuronais ou circuitos neurais, as conexões neuronais, né? Ou a via de mão dupla, né? É você programar o seu cérebro através da linguagem. É programar a linguagem através dos circuitos neuronais e programar o seu cérebro através da linguagem. Isso é programação neurolinguística. Porque o que a programação neurolinguística é? Nada mais é do que um manual de funcionamento do cérebro humano. É a programação neurolinguística que explica como que o nosso cérebro aprende, como que o nosso cérebro funciona e, sobretudo, como que ele aprende, como ele adquire novos conhecimentos e desenvolve novas competências. E a competência numa língua estrangeira, aprender uma língua estrangeira, é diferente de aprender um idioma nativo. A gente aprendeu a nossa língua portuguesa com papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, e nós aprendemos a falar com 3, 4 aninhos, a gente já é um tagarela, a gente já é um fluente na língua portuguesa, um americano já é um fluente na língua inglesa, um chinesinho já é fluente na língua chinesa, com 3 aninhos, com 3, 4 aninhos, ele já é fluente, mas não sabe ler absolutamente nada e muito menos escrever. Mas, quando a gente vai aprender um idioma estrangeiro, seja inglês, francês, italiano, alemão, qualquer idioma estrangeiro, nós não aprendemos aquele idioma deletando a nossa língua portuguesa. Igual muitas pessoas falam, você tem que aprender a pensar em inglês para ser fluente em inglês. Você não pode ficar traduzindo para o português. Isso é uma grande bobagem. Você não pode mandar um comando para o seu cérebro e esquecer a língua portuguesa. Aliás, você pode até mandar o comando, mas o seu cérebro não vai obedecer. Ele não vai deletar a língua portuguesa, porque a língua portuguesa é a base, a estrutura da sua comunicação, da sua existência como pessoa. Você se comunica na língua que você aprendeu, na sua língua nativa, na língua que você aprendeu com papai e mamãe. E você foi alfabetizado nessa língua. Com 5, 6 aninhos, nós entramos na escola e aprendemos a ler e a escrever nessa língua que nós já conversamos e já somos fluentes nela, que é a língua portuguesa. Nós não aprendemos inglês deletando o português. É impossível isso acontecer. Você aprende inglês buscando a conexão semântica entre o que você sabe em português e o que você acabou de aprender no inglês e ter a lucidez do trilho neuronal que conecta esses dois conhecimentos para você executar essa correspondência, essa conversão entre um idioma e o outro de forma instantânea, de forma natural, com naturalidade. Isso é que alguns métodos e alguns professores chamam equivocadamente de pensar em inglês, que não pode traduzir. Não é que não pode traduzir. Eu sou professor há mais de 37 anos, sou tradutor, sou intérprete simultâneo e eu não penso em inglês, eu penso em português. O meu raciocínio lógico é na língua portuguesa, na língua que eu fui alfabetizado, na língua que eu aprendi quando criança e fui alfabetizado na escola. Aprendi a ouvir, entender e falar primeiro em casa com papai, mamãe, vovô, vovó, titi, titia, e depois entrei na escola e fui alfabetizado. Então não se aprende um idioma estrangeiro igual a gente gravava música em cima de uma fita basta, aquelas fitas TDK, né? Que a gente enjoava das músicas e gravava músicas novas por cima, deletando, subscrevendo aquelas músicas antigas. Não é assim que você aprende inglês. E nenhum outro idioma estrangeiro. Você aprende com plena lucidez de conversão e de conexão e de associação semântica entre a língua portuguesa que você já tem e a língua inglesa que você está adquirindo, como um segundo idioma, como um idioma estrangeiro. A língua inglesa sempre vai ser um idioma estrangeiro para nós. A língua inglesa só não é um idioma estrangeiro se a gente tiver aprendido a língua inglesa simultaneamente com a língua portuguesa até os 10 anos de idade. Se a gente crescer desde criancinha
conversando nos dois idiomas simultaneamente, o cérebro cria um trilho, um circuito neuronal bilíngue. Aí sim é possível a pessoa pensar nos dois idiomas. Mas é muito interessante, ela vai ter sempre a predominância de pensar naquele idioma no qual ele foi para a escola e foi alfabetizado. Porque é na escola que começam os raciocínios mais lógicos. Antes de entrar para a escola, o idioma ele é muito mais intuitivo e de sobrevivência de comunicação do que racional lógico, do que de cognição lógica. Então, entender como que o nosso cérebro funciona, ou seja, entender o que é programação neurolinguística, é fundamental para se dominar um idioma estrangeiro. Então, quando eu falo que ser fluente em inglês, aprendendo inglês como um idioma estrangeiro, depois dos 11, 12 anos de idade, igual a maioria dos brasileiros aprendem, depois de já ter sido alfabetizado na língua portuguesa, nós aprendemos depois de adultos. Eu comecei a estudar com 12 anos, na 5ª série. Eu já era alfabetizado na língua portuguesa, então a língua inglesa sempre vai ser um idioma estrangeiro para mim. Eu nunca achei que eu estou pensando em inglês, não, por mais que seja alto. Eu não penso em inglês. Então, entender o que é programação neurolinguística é entender como que o cérebro funciona, entender que o nosso cérebro tem duas inteligências. Nós temos a nossa cognição racional, no neocórtex frontal, parametrizador, é o nosso raciocínio lógico, linear, e nós temos uma cognição emocional, que é a nossa intuição e a nossa percepção romântica, a nossa percepção sistêmica, a nossa percepção intuitiva do conhecimento. A nossa inteligência emocional entende de uma forma que a nossa inteligência racional não consegue explicar como que a nossa inteligência emocional entendeu. É inexplicável, porque as conexões elas são infinitas. As associações as conexões semânticas associativas, elas são infinitas. Depois de muito tempo é que nós vamos processar uma compreensão capturada, assimilada pela nossa cognição emocional. Agora, aprender um idioma estrangeiro, ele é predominantemente de cognição racional. Nós aprendemos uma língua estrangeira com 90% da atividade cognitiva do nosso processador racional. Somente 10% do nosso processamento cognitivo vem da nossa inteligência emocional. Só que esses 10% que vem da nossa cognição emocional, ele é tão poderoso que ele é capaz de fazer malograr, de fazer se frustrar esses 90% da nossa cognição racional. Porque a fala é uma competência, a linguagem é uma competência de alta complexidade cognitiva. Nós, seres humanos, nós somos o único animal, o animal humano é o único animal capaz de fazer barulho codificável, capaz de atribuir significado para barulho. Estou fazendo um barulho aqui, né? O cachorro faz barulho, todo animal tem o seu barulho. E nós, seres humanos, nós somos o único animal que o nosso barulho é interpretado, atribuído significado para ele e reproduzido com nuances e grau de complexidade harmônica a tal ponto de nós nos comunicarmos em profundo nível de complexidade. Programação neurolinguística é isso. É você entender como que o seu cérebro funciona. É você entender que é impossível você deletar a língua portuguesa quando você aprende uma língua estrangeira. E entender que a língua inglesa tem que ser salva no nosso HD mental como arquivos executáveis e que são correspondentes aos arquivos executáveis que nós já temos na língua portuguesa e que jamais serão deletados. Nós só vamos deletar a língua portuguesa se a gente sofrer um acidente, um AVC ou um acidente de carro e a gente perder as memórias. Nós tivermos sérios danos cerebrais. Aí sim nós vamos esquecer a língua portuguesa. Tem gente que tem AVC, que tem acidente e perde a capacidade de falar. Porque os neurônios que chegam naquelas memórias executáveis da fala, eles são destruídos. Eles são totalmente danificados. Por isso que a pessoa perde a fala. E é com o tempo que ela tem que reaprender a conversar. É maravilhoso a capacidade de neuroplasticidade do nosso cérebro e até de neurogênese. Antigamente os cientistas não acreditavam na capacidade de novos neurônios serem gerados ao longo da nossa vida. Acreditava-se que nós nascíamos e morríamos com a mesma quantidade de neurônios. Hoje a ciência já provou que isso não é
verdade. Hoje o nosso cérebro gera novos neurônios e, além disso, pela plasticidade, busca novas conexões com novos dendritos, novos circuitos. Tamanha é a capacidade de plasticidade do nosso circuito elétrico neuronal. É maravilhoso a capacidade que o nosso cérebro tem de aprender, de se regenerar e de se adaptar e buscar novas conexões semânticas, atribuir novos significados e buscar novos conhecimentos. Mas você tem que aprender a aprender na velocidade e na qualidade que o nosso cérebro adora aprender. Nosso cérebro não gosta muito de estudar, não, mas ele adora aprender. Ele adora aprender com envolvimento, com vínculo emocional e com alto nível de qualidade. Quando você descobre a qualidade e a excelência que o seu cérebro tem, o poder infinito que o seu cérebro tem para aprender, você consegue transformar o processo de aprendizado em uma jornada profundamente emocionante. E aí, estudar e aprender deixa de ser uma atividade torturante, deixa de ser um castigo e passa a ser uma atividade altamente prazerosa. Então, entender de programação neurolinguística é entender como que o nosso cérebro aprende e como que nós nos apaixonamos pela jornada de aprendizagem rumo à perfeição, por mais que jamais a alcançaremos. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com algum amigo. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.